Graça e paz, hermanos. Estamos em uma série de sermões no livro de Eclesiastés. E o título do sermão de hoje, como dijo César, é Quando nada basta e Deus sigue sendo suficiente. Vamos a ler Eclesiastés capítulo 2, a partir do versículo 12 hasta o versículo 26. Eclesiastés capítulo 2, a partir do versículo 12 hasta o versículo 26. O texto nos diz: Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá ser el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: ¿cómo sucederá al necio, me sucederá también a mí? ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Isso também é vanidade. Volvió, portanto, a desesperançar-se mi coração acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. Também isso é vanidade e mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fadiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aun de noche su corazón no reposa. Isso também é vanidade. Não há coisa melhor para el hombre, sino que coma e beba, e que sua alma se alegre em seu trabalho. Também he visto que isto é de la mano de Deus. Porque quem comerá e quem se cuidará melhor que eu? Porque ao homem que lhe agrada a Deus, lhe dá sabedoria, ciência e gozo. Mas al pecador dá el trabalho de recoger e amontonar para dar-los ao que agrada a Deus. Também isso é vanidade e aflição de espírito. Vamos orar. Padre, estamos delante de Tu palavra
y reconocemos nuestras limitaciones para entenderla y pedimos que el Señor ilumine nuestra mente y corazón, que el Señor hable con nosotros a partir de este texto que acabamos de leer. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros vivimos en una cultura que confía profundamente en dos cosas: trabajo y sabiduría. Desde muy temprano se nos enseña de maneira explícita ou implícita que uma vida bem vivida é uma vida bem pensada e bem executada. Se somos prudentes, se tomamos buenas decisões, se estudamos bastante, se trabalhamos duro e perseveramos, então a vida deveria responder positivamente. Talvez não seja perfeita, pero ao menos deveria funcionar. Esperamos que esse esforço produza algo mais que resultados externos. Esperamos, com todo esse trabalho, sentido, estabilidade, segurança interior, identidade, uma sensação de que nossa vida não está sendo desperdiciada. Esperamos que ao final do dia, do mês ou de los anos, podamos dizer, valeu a pena. Sin embargo, a experiência cotidiana muitas vezes, hermanos, contradice nossas expectativas. Pessoas inteligentes terminam profundamente frustradas. Pessoas trabalhadoras terminam emocionalmente e espiritualmente agotadas. Projetos bem planificados fracassam. Esforços honestos não sempre produzem gozo. E então, vem uma pergunta que rara vez se formula em voz alta, pero que pesa en el corazón. ¿Vale la pena todo esto? ¿Vale la pena todo esto? Eclesiastés es un libro inspirado que se atreve a tomar esa pregunta en serio. Y ese ya es el tercer sermón de la serie. Y sabemos cómo el autor de Eclesiastés nos confronta y nos muestra uma realidade muito dura. O autor não la espiritualiza prematuramente nem la silencia com respostas rápidas. Eclesiastés 2, de 12 al 26, é um dos passagens onde essa inquietude aparece com maior claridade. Aqui o predicador examina dois de los pilares mais sólidos de la existência humana: el trabajo y la sabiduría, ou la sabiduría y el trabajo, para poder seguir la estrutura natural del texto. E o predicador lo hace com uma honestidade que incomoda, pero também que consuela, porque nos muestra que Deus não ignora nossas lutas internas. Esse texto não foi escrito para destruir a fé, pero foi escrito para purificá-la. Esse texto não busca empurrar-nos ao nihilismo, pero serve para arrancar-nos de falsas seguridades. E só quando essas seguridades caem, estamos em condições de escutar a voz de Deus com maior claridade e humildade. A enseñanza central desse passagem pode resumir-se assim: a sabedoria não basta, o trabalho não basta, pero Deus sí basta.
E para responder a essa inquietude profunda sobre o sentido da vida, o predicador começa examinando um dos pilares em los que mais solemos confiar, a sabedoria. E como hemos visto em la leitura, a sabedoria não basta. O predicador inicia dizendo: eu volvi a mirar para ver a sabedoria, a loucura e a necessidade. Versículo de número 12. Em la Reina Valera disse: depois volvi eu a mirar para ver a sabedoria e os desvarios e a necessidade. Outra tradução diz a loucura. Essa frase revela uma observação intencional e reflexiva do autor. Não se trata de uma reação emocional, pero se trata de uma avaliação consciente. O predicador compara formas de viver, maneiras de pensar e aproximações à realidade. Em sua primeira conclusão, é inequívoca. Ele diz que a sabedoria é melhor que a necessidade. Ele não relativiza essa diferença. E o autor vai utilizar uma imagem clara. A sabedoria aventaja a la necessidade como la luz a las tinieblas. La sabedoria sobrepassa a necessidade como la luz a las tinieblas. Irmãos, sabemos que a luz permite ver a realidade. Permite a nós orientar-nos, evitar peligros, avançar com maior segurança. Da mesma maneira, a sabedoria permite viver com maior discernimento moral, relacional e prático. E isso é profundamente bíblico. Em toda a Escritura, a sabedoria é apresentada como um dom de Deus, como uma bendição real para a vida. E desde a perspectiva reformada, nós reconhecemos aqui a graça comum de Deus. Deus conosce, Deus concede capacidades intelectuais, discernimento, prudência, incluso em um mundo caído. Sin embargo, Salomão, o predicador, não se detiene aí. Imediatamente introduz uma verdade que relativiza todo optimismo humano. El sábio e el necio compartem o mesmo destino. Ambos mueren, ambos são olvidados, ambos desaparecem da memória histórica. E aqui, irmãos, se produz o golpe existencial do texto. A sabedoria pode melhorar a vida, pero não pode vencer a morte. A sabedoria pode, como disse há pouco, iluminar o caminho, trazer discernimento à vida, pero não pode evitar o final do caminho. Pode otorgar ventajas temporales, pero não permanência. Por isso, o predicador formula aqui uma pergunta profundamente honesta: para que fui mais sábio? No verso de número 15: para que, pois, he trabalhado hasta agora por hacer-me mais sábio? Isso não é sarcasmo por parte do autor. É um lamento. É a confissão de alguém que descobre que incluso o melhor que o ser humano pode oferecer não alcança
para sostener o significado último da existência humana. Esse ponto, especialmente, se torna relevante para nós outros, como crentes em Cristo, que valoramos a doutrina, que valoramos a enseñança bíblica, que valoramos a formação teológica. Tudo isso é bueno, é necessário, é bíblico, pero nenhum grado de sabedoria, nem sequer a sabedoria teológica, pode ocupar o lugar de Deus. Quando lo intenta, termina frustrando-nos. Pero se a sabedoria não pode livrar-nos do destino final, Salomão dirige agora sua mirada a outro lugar, onde solemos buscar sentido e segurança, o trabalho. Veja comigo outra vez o versículo 17 hasta 23. Ponga sus ojos en esse texto que vamos considerar agora. A partir do verso 17, o tono do texto se vuelve mais intenso e mais personal. Mira lo que dice: aborreci, portanto, a vida, porque a obra que se hace debaixo del sol me era fastidiosa, porquanto todo é vanidade e aflicção de espírito. Salomão disse, ou confessa, aborreci a vida. Essa expressão, hermanos, não deve ser entendida como desprezo absoluto por la vida, sino como uma reação existencial ante a frustração profunda que uno experimenta. O problema não é o trabalho em si mesmo, sino a perda do controle sobre seus resultados. Mira a sequência, o verso de número 18. Asimismo aborreci todo mi trabalho que havia hecho debaixo del sol, el qual tendrei que deixar a outro que vendrá depois de mim. O predicador reconhece que todo o que ha construído deverá deixá-lo a outro. E esse outro pode ser sábio, honesto, pode preservar ou pode destruir o que uno construiu. Pode honrar o esforço prévio ou desperdiciá-lo completamente. Essa incertidumbre genera uma angústia no coração e uma angústia real. O texto descreve dias llenos de dolor, trabalhos llenos de preocupação e noites sem descanso. Mira o que diz o verso 19. E quem sabe se será sábio ou nécio el que se ensenhoreará de todo mi trabalho em que eu me afanei e que ocupei debaixo del sol mi sabedoria. Isto também é vanidade. Volvió, portanto, a desesperançar-se mi coração acerca de todo o trabalho em que me afanei e em que havia ocupado debaixo del sol mi sabedoria. Que el hombre trabalhe com sabedoria e com ciência e com rectitude e que haya de dar sua senda a homem que nunca trabalhou em ello. Também isso é vanidade e mal grande, porque que tiene el hombre de todo su trabalho e de la fadiga de su coração com que se afana debaixo del sol? Porque todos os dias não são senão dolores e seus trabalhos moléstia, aonde de noite su coração não reposa. Isso também é vanidade. O coração não duerme, a mente não se apaga e a alma se agota. Essa é a realidade que Salomão está descrevendo a partir de sua experiência personal. Aqui, Eclesiastés habla com uma atualidade surpreendente. Vivemos em uma cultura obsessionada
com produtividade, com legado, com êxito e futuro. Trabalhamos não só para viver, sino para assegurar o que vendrá. Pero o texto nos recuerda uma verdade humilhante. O futuro não está em nossas mãos. Desde uma perspectiva teológica, isso refleja a condição humana caída. Irmãos, o trabalho foi criado como uma vocação gozosa, como participação em la obra criadora de Deus, pero depois de la caída, o trabalho queda marcado por la frustração e el cansancio. Quando se convierte em uma fuente de identidade e sentido último, aí se vuelve uma carga insuportável. Salomão não disse que o trabalho seja malo. Salomão está dizendo que não basta. Não pode carregar o peso do significado último da vida. Não pode dar-nos descanso para el alma. E hemos visto em las predicações anteriores que nossos ojos não se saciam de ver, nossos ouvidos não se satisfazem com ouvir, querem sempre mais. E assim é nosso coração. E quando nem a sabedoria e nem o trabalho logram dar-nos descanso verdadeiro, o texto nos conduz finalmente a la única fuente possível de gozo. E o autor lo pone muito claro: Deus mesmo. Deus é suficiente quando o trabalho e a sabedoria não bastam. Deus sigue sendo suficiente. Aqui o texto dá um giro decisivo. Salomão afirma no verso 24: não há coisa melhor para o homem, sino que coma e beba, e que sua alma se alegre em seu trabalho. Também he visto que isso é de la mano de Deus. Esta afirmação não promove hedonismo ou nem resignação. Ao contrário, promove dependência humilde. O gozo não nasce do esforço humano, sino de la dádiva divina. Viene de Deus para nós. Comer, beber, desfrutar não são direitos garantizados nem conquistas humanas, são dones que provêm de la mano de Deus. Santiago vai a dizer que toda buena dádiva viene de lo alto, viene de Deus. Nadie pode produzir gozo por si mesmo. Nadie pode assegurá-lo. Incluso o desfrute legítimo depende da graça de Deus. Aqui, irmãos, se manifesta claramente a doutrina da graça comum. Deus concede bienes reais, vida, trabalho, alimento, alegria, incluso em um mundo caído, como expressão de sua bondade soberana, como expressão de sua providência. O texto conclui com um contraste profundamente teológico. Mire comigo o versículo 25 e 26. Porque quem comerá e quem se cuidará melhor que eu? Porque ao homem que lhe agrada a Deus lhe dá sabedoria, ciência e gozo, mas ao pecador dá o trabalho de recorrer e amontonar para dar-lo ao que agrada a Deus. Também isso é vanidade e aflição de espírito. O texto conclui com essas palavras, então: ao que agrada a Deus, Ele lhe concede essas coisas, sabedoria, trabalho, gozo, e ao pecador lhe dá a tarefa de acumular sem desfrutar. Irmãos, o texto está dizendo para nós que Deus sigue sendo soberano.
o ser humano sigue sendo criatura. E só quando aceitamos esse ordem, podemos viver com liberdade, gratitude e descanso interior. E é justamente quando todo o humano mostra seus limites que a mensagem de Eclesiastes se abre hacia uma esperança mais grande. E aqui vamos para a conclusão de esse sermão. Esse texto que consideramos aqui nos ensina que a sabedoria sem eternidade é insuficiente, que o trabalho sem Deus é agotador, que o gozo sem graça é impossível. Pero o texto não termina em desesperação, termina em dependência confiada. Esse passagem prepara o caminho para Cristo. Nos mostra os limites da vida bajo o sol, para que não absoluticemos lo que é passageiro. Cristo é a resposta final a la inquietude de Salomão. Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é o obreiro fiel que terminou a obra que o Padre lhe deu. Cristo é o único que venceu a muerte e o olvido. Hermanos, em Cristo, en Él, la sabiduría encuentra su cumplimiento. En Él, el trabajo no se ve en vano. Y en Cristo, el gozo no se pierde. Y yo quiero concluir con 3 aplicaciones. Primero, examine onde está buscando o sentido. Examinemos, hermanos, com honestidade onde estamos buscando o sentido de nossa vida. Nada disso é malo, pero nada disso é suficiente. Isso é o que vemos nesse texto. Segunda aplicação, receba o trabalho como dom, não como ídolo. Não transforme o trabalho em um ídolo. Trabajemos com diligência, pero desfrutemos com gratitude. O gozo cristiano não nasce del controle, sino de receber a vida como regalo de parte de Deus. E a terceira aplicação, descanse sua esperança final em Cristo. Hermanos, não devemos poner nossa esperança última bajo o sol. Devemos ponê-la em Cristo, quem oferece descanso verdadeiro. Hermano, a ideia central desse texto, uma vez mais, nos ensina que quando nada basta, Deus sigue sendo suficiente. E quando Deus é suficiente, podemos viver, podemos trabalhar, podemos desfrutar com liberdade, humildade e esperança. De lo contrário, a vida será sempre vanidade. Amém? Vamos orar. Padre, graças por trazer à luz essas verdades que acabamos de considerar no texto de Eclesiastes. Padre, são verdades que confrontam a cada um de nós. São verdades que revelam os ídolos que alimentamos em nosso coração. Dá-nos, ó Deus, de tu graça, para saber que o trabalho e a sabedoria não dão sentido à vida se uno não está em Cristo. Cristo é o que dá sentido à vida e nos hace desfrutar
de una vida con sabiduría y disfrutar de un trabajo bendecido por ti. Ayúdanos, oh Dios, a vencer los ídolos que tenemos en nuestros corazones. Así oramos en el nombre de Jesús. Hermanos, vamos a cantar un himno, tenemos una lectura bíblica todavía, y después un himno y vamos para la Santa Cena. Hermanos, puestos en pie, busquemos en nuestras Biblias Filipenses 4, del 11 al 13. Filipenses 4, del 11 al 13. Y les voy a pedir que lo leamos todos juntos. Filipenses 4, del 11 al 13. Y dice así: no lo digo porque tenga escasez